Up! Salve, rapaziada, ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu gostei, seu positivo. Se quiser e puder, pingue os R$8 regulamentares e tenha acesso à nossa sala de debates sobre motocicletas no Telegram. E é pra lá que você pode encaminhar um vídeo de até 30 segundos ou fotos, até 3 fotos, falando da importância da motocicleta na sua vida, no seu cotidiano. As melhores, as selecionadas, serão mostradas semanalmente no Papo Mundo Moto, sempre aos domingos, e nesse domingo, logo depois do Grande Prêmio de Misano 2, que pode selar o destino da temporada 2021, o Fábio Quartararo, da Monster Energy e Yamaha MotoGP, tem 52 pontos de frente sobre o herói local Pecco Bagnaia, da Lenovo Ducati, e dependendo de uma combinação de resultados que parte basicamente da possibilidade dele chegar à frente do Bagnaia para garantir o primeiro título de um francês na categoria principal do Campeonato Mundial de Moto Velocidade em 73 anos de existência. Vai ser muito bacana. E logo depois, o Papo Mundo Moto às 10 da manhã. Essa atividade já começou e vai começar oficialmente com a coletiva de imprensa de quinta-feira, lá no GP da Riviera de Rimini, né? E teremos a presença, claro, do Quartararo, também do Bagnaia, do herói local, totalmente herói local, Valentino Rossi, da SRT Petronas e Yamaha, em ritmo de despedida, do irmão dele, né, o Luca Marini, da Vinci Ducati, da revelação da temporada 2021, uma das revelações, Enea Bastianini, também companheiro do Luca Marini na Vinci Ducati, e por último, mas não em último, o 8 vezes campeão Marc Marques da Repsol Honda. Vai ser uma grande conversa, como sempre, muito interessante, e nós vamos falar das declarações dos pilotos aqui no episódio desta quinta-feira. Mas não é só no mundo, né, que as corridas acontecem felizmente aqui no Brasil também, e teremos uma grande prova nesse final de semana, quarta e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, e é por isso que eu estou aqui cercado pelo trecho Adeus Mamãe do exemplar autódromo de Curvelo, no interior das Minas Gerais, que recebe essa grande competição. Serão nada menos do que 11 categorias, motos e pilotos na pista, e na principal, que é a Superbike Pro. O líder é o capixaba Rodrigo Dazi, da BMW, com a BMW da Elo Racing. Ele é pentacampeão do Superbike Brasil, 8 vezes campeão estadual, um piloto consagrado, e vai competir também, claro, defendendo essa liderança contra o segundo colocado, o vice-líder, que é o Pedro Lins, o carioca, aqui do Rio de Janeiro, da equipe Center Moto. A equipe carioca também tem um top 4 na classe Super Sport, que é o Alex Pires. E foi com a turma da Center Moto Racing que nós tivemos a satisfação de conversar essa semana, e vamos mostrar agora como funciona a estrutura da equipe e também os destaques entre os pilotos, a partir de agora aqui no Mundo Moto. Gabriel, Center Moto Racing. Estamos com Pedro Lins, vice-líder do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, piloto da Center Moto Racing. Pedro, conta pra nós qual é a sua lembrança mais remota relacionada às motocicletas. Bom, lembrança mais remota, vamos separar em duas, né? Do motociclismo esportivo, a lembrança mais remota que eu tenho é lá da década de 80 ainda, do saudoso nosso autódromo de Jacarepaguá, assassinado autódromo de Jacarepaguá, das competições do campeonato estadual de moto velocidade, que a empresa dos meus pais já naquela época apoiavam e patrocinavam não só o evento, mas alguns pilotos. Então muitas fotos minhas ainda em preto e branco em cima das CBs 400 e tal. Né, eu lembro muito daquela movimentação de boxe, como é que era aquela loucura, os barulhos e tal. Então isso foi uma coisa, uma lembrança que eu tenho com muito carinho, né? E você, inclusive, agora está usando um freio traseiro no guidão, né? Como é que foi essa experiência? Como é que está sendo essa experiência? De que maneira esse componente te ajuda na pilotagem? Diferente. A gente começou isso observando nas motos do Mundial, né? A gente começou a observar as motos do Jonathan Rea, que usa esse artifício e tal, e alguns pilotos locais aqui também que já estavam começando a fazer isso. Eu falei, cara, eu preciso testar isso, né? Eu gosto muito de pilotar usando o freio traseiro, tem alguns pilotos que não usam muito, mas eu gosto muito de usar, e na minha cabeça, eu acho que eu conseguiria ter mais sensibilidade na utilização no freio traseiro, nas frenagens fortes, se ele fosse na mão do que no pé. Né, isso realmente aconteceu, né, assim, me adaptei muito rápido, achei que fosse demorar muito tempo para isso acontecer, né, me adaptei muito rápido e o resultado veio de uma forma rápida também. Eu consegui ter mais equilíbrio nas frenagens e nas entradas de curva, né, fora a grande benesse que o freio na mão dá de você conseguir frear com a moto inclinada, né, principalmente para o lado direito, né, quando você vai fazer a inclinação da moto, a moto começa a escapar um pouquinho, você mantém a aceleração,
catuca no freio traseiro, a traseira senta e ela volta para a trajetória sem você precisar desacelerar, enfim. Então tem várias benesses técnicas que isso traz, assim, para mim foi uma boa adaptação, foi rápida e não quero outra vida mais. Não volto pro com freio no pé. Não, ele tirou o freio do pedal, né? E outra coisa, alguns pilotos usam no dedão, outros usam no indicador, você usa no indicador com um dedo ou 2 dedos? Normalmente com um dedo, né? Que é a diferença de força que você acaba aplicando nas manetes, né? Então, obviamente, você aplica mais força na manete do freio dianteiro, obviamente, e faz com um dedinho na manete do freio traseiro para você manter essas forças mais ou menos equilibradas. Conversamos agora com o Alex Pires, piloto da Center Moto Racing, compete no Campeonato Brasileiro de Super Sport 600, é o 4º colocado. E aí, Alex, como é que você começou no motociclismo? Fala das raízes. Motociclismo é uma paixão que era do meu pai e acaba passando, né? Na época das MZ, RD, lá anos atrás, 2 tempos ainda, eu com 8, 9 anos lavava a moto do meu pai para ligar a moto. E aí com o tempo essa paixão cresceu e foi só evoluindo. Virou um vício praticamente e profissão agora durante anos. Muito bom, você já subiu no pódio nessa temporada, dessas suas dezenas de largadas e dezenas de atuações, qual que você guarda com mais carinho? Cara, que eu mais guardo com mais carinho são 2 situações, uma aqui no Rio, acho que se eu não me engano foi 2009, né, nosso saudoso Rio de Janeiro, não tem como a gente esquecer, e a outra foi em Cascavel, no Campeonato Brasileiro, que eu conquistei a 3ª posição na última curva, por fora. Como o Lorenzo, melhor forma por fora. E era uma condição muito atípica, estava muito frio e estava chovendo, secava, e no sábado eu fiz um péssimo treino na chuva e classifiquei em 16º. E no Armap, cara, chovendo de novo, eu super apreensivo, e o nosso mestre Saraiva junto com o Henrique definiram, né, porque não sei se você sabe disso, pneu é uma definição do piloto. A equipe pode ajudar, mas é uma definição do piloto. Aí eles chegaram para mim e falaram, olha, qual vai ser teu pneu? Eu falei, pneu de chuva. Ele falou, não, vai ser seco. Eu falei, cara, vai ser seco, pelo amor de Deus. Ele falou, não, confia na gente, bota seco que você é franco atirador. Ruim de tudo, você vai continuar lá atrás. Se te der bom, você vai caminhar para frente. Dito e feito, quando eu olhei no grid em 16º, olhei em volta, eu era o único de pneu DOT, pneu slick, de competição, né? E os restantes tudo pneu de chuva. Cara, na primeira, quando deu o armap, a moto escorregando, eu alinhei e falei, pô, senhor, me proteja, tomara que o chefe... cair já tá bom. Tomara que os chefes estejam certos. Na largada eu já acreditei, desci o bacião, fui para 10º, eu acho, se eu não me engano. Conforme foi fazendo trilha, eu fui buscando um por um. E confiando, a moto foi secando. Cada um que eu passava, eu falei, pô, é hoje. Falei, é hoje que eu vou chegar entre os 5. Tinha ideia que eu estava entre os 5. E, porventura, ali, eu passei o Ian Testa por fora na última curva e cheguei em 3º. Que beleza. E foi, assim, um baita pódio, que primeiro foi o Eric, segundo foi o Solorza, que é argentino, e terceiro o Alex da Center Moto, carioca, representando o nosso time. E o que você acha que falta para ter mais visibilidade, não só para o brasileiro, mas para os regionais que vocês também participam, em relação à imprensa, em relação à grande imprensa, né, que trata mais do futebol do que qualquer outro esporte, né? Isso é um problema que está sendo solucionado. O que você tem a dizer em relação a isso? Eu acho que as coisas estavam melhorando bem. O que atrapalhou esses últimos 2 anos foi o Covid, né? Foi essa pandemia. Tirou o público dos autódromos. De certa forma, os maiores patrocinadores recolheram os investimentos, né? Eu digo os patrocinadores que investiam nos campeonatos. Então eu senti isso, a falta desses maiores patrocinadores no campeonato. Na nossa equipe, os nossos patrocinadores sempre foram muito parceiros, nunca nos abandonaram, mesmo nessa fase difícil, nunca deixaram de fazer os investimentos para que a gente pudesse seguir em frente com a equipe. Infelizmente é um esporte caro, no mundo inteiro é caro. Aqui no Brasil é mais caro ainda por conta da diferença de câmbio, né? O real vem desvalorizando frente ao euro e ao dólar. Então isso nos deixa com uma certa desvantagem.
mas eu acredito que quando essa pandemia passar e o público voltar a poder estar nos autódromos, esses investidores maiores vão estar presentes novamente e vão voltar a dar o brilho que o campeonato precisa. Como é que você faz esse meio de campo entre investidor e piloto e equipe? Então, Fausto, assim, dando um passo para trás, né? Quando eu comecei a me inserir nesse mundo, eu comecei a enxergar a carência que o esporte tem de grandes apoios, de grandes patrocinadores, né? De investimento realmente. O motociclismo do Brasil, ele carece um pouco disso, né? E é um esporte caro, né? É um esporte que não fica fácil para ninguém, né? E carece muito disso. Eu enxerguei isso, né? Acompanhando o esporte mais de perto, e eu comecei a buscar. Eu trabalho no mercado financeiro e, né, eu tenho muitos contatos com grandes empresas, essa coisa toda. E eu comecei a buscar um apoio, né, desses empresários, né, mostrando o que era o esporte por dentro, na verdade, né? O esporte, ele é assim, ele pode te trazer benefícios de tal forma, né, pode trazer notoriedade, essa coisa toda. E em 2017, 2018, a gente conseguiu um apoio, na verdade foram 3 apoios que a gente conseguiu, 3 patrocínios, e a partir dali começou um pouco mais, eu comecei a enxergar que esse processo poderia se tornar cada vez mais sério. Nada como uma boa conversa. Obrigado à turma da Center Moto Racing, boa sorte para eles e boa sorte para todos os pilotos que vão competir nas incontáveis corridas ao redor do planeta nesse final de semana. E falando em Superbike e brasileiro de Superbike, o nosso bicampeão nacional Danilo Lewis está de volta depois de ter competido mais uma vez no Moto América, está de volta ao Brasil e vai correr no dia 31 lá na etapa de Curitiba do Superbike Brasil. Mas o pai dele, o super preparador Carlão Lewis, permanece nos Estados Unidos e permanece trabalhando na Milwaukee Cycle Savage, uma loja e oficina especializada em recuperar e restaurar motos clássicas. E o nosso Indiana Lewis, como eu estou chamando o Carlão agora, porque ele está envolvido com essas motos diariamente, nos mostra hoje uma relíquia extraordinária. Uma Kawasaki KZ 1300 6 cilindros, safra 1980. Parada há décadas, a velha senhora continua em perfeitas condições e com pouco movimento mecânico vai voltar a roncar. E a gente vai ver agora a chegada da moto e alguns detalhes desse extraordinário exemplar aqui no Mundo Moto. Indiana Lewis, it's up to you. Oi, Fausto. Oi, galera do Mundo Moto. Olha aí, ó, acabou de chegar aqui uma Kawasaki KZ 1300 6 cilindros, 1980 o ano dela. Ela está desde 1991 estacionada, sem funcionar. Então a gente vai fazer ela funcionar e pôr para andar. Olha a quilometragem. A moto muito nova. Vamos ver o que acontece com ela quando ela ligar. Oi, Fausto. Oi, galera do Mundo Moto. Mandando o vídeo aí complementar da motoca que chegou. Olha isso, ó. Uma moto 1980, tá desde 91 parada. E você olha, ó, é estado de zero. Vai ser lavar, tirar toda essa sujeira dela aqui, ó. Vai estar perfeito, em perfeitas condições de uso. Limpar bem os cabos, lubrificar bem o motor. Você vê que é uma mecânica bem avançada para a época, né? São 3 carburadores duplos, que cada carburador alimenta 2 cilindros. Elas são 6 cilindros. Freio a disco duplo, freio a disco na traseira. Moto, sistema de cardan, de transmissão. Você vê, ó, uma moto 1980
com 3.447 milhas. Logo, logo eu mando o vídeo dela limpa, revisada e funcionando. Estou muito curioso para ouvir o barulho dessa moto. Um grande abraço a todos. É incrível, né? A moto tem manual original e brevemente vai voltar a roncar, em homenagem até aos recém-completados 125 anos de existência da Kawasaki. Thank you, Carlão, e ó, queremos ver o som do trovão das 6 cilindros aí direto dos Estados Unidos. Nos vemos no próximo episódio do canal FM Mundo Moto. Saúde, sucesso, coragem e até lá!